Olá, muito boa tarde. A Faculdade de Teologia vai promover uma formação, Mateus, de publicano a evangelista. Os conteúdos deste curso serão apresentados daqui a pouco pelo seu formador, o Padre João Lourenço, que está hoje connosco. Antes, destacamos notícias da atualidade, nomeadamente contextos onde persiste a perseguição por causa da religião. Foi durante os anos mais duros da guerra na Síria que Simon e Sandy se conheceram. Numa altura em que muitos desejam abandonar o país, onde falta quase tudo, a começar nos bens essenciais para o dia-a-dia, este jovem casal cristão decidiu ficar. É em Alepo, na Síria, que os vamos encontrar, num bairro ainda cheio de cicatrizes das batalhas que por ali se travaram, mas onde eles abriram um pequeno negócio com a ajuda da Fundação AIS. Foi quase uma prenda de casamento. Esta é uma história com final feliz. اسمي سيمون، عندي محل ألعاب وشغلي وبحبها لساندي. اسمي ساندي، أنا صيدلانية، كمان بحبه لسيمون. بوقت الحرب وكل هالخوف والقلق وهيك ما كنت متوقع أبداً إنه أقدر أقابل ساندي وإنه نقدر نرتبط وكون عائلة. لما اضطرينا نحاول نلجأ لبرا بسبب الحرب، هيك القوانين كانت يعني هذاك الوقت، لأنه ما كان فيني أخذها معي إذا أنا بدي أكون لاجئ. أنا بفضل أكون هون رغم الوضع صعب، بس بكون سعيد كتير ومبسوط لأنه أنا مع البنت اللي بحبها، على أنه أكون بمكان لاجئ فيه مرتاح مادياً بس بعيد عن ساندي. من وقت زواجنا أنا وسيمون نحن تعودنا اثنيناتنا إنه نصلي الصبح ونصلي بالليل كمان، آمنين بربنا إنه هو معنا، وربنا برهن لنا إنه هو معنا، خصوصي بمساعدة ACN اللي كانت مفاجأة كتير حلوة بالنسبة لنا. الكنيسة وقالوا لنا إنه ACN إنه حبوا يدعموكم أنتم متجوزين جديد ويساعدوكم، لأنه بيعرفوا إنه قدرنا نحط جهاز لتنظيم الكهرباء، لأنه الكهرباء بسوريا أبداً ما منظمة، ممكن تجي كتير عالية وتحرق كل شيء لهالدرجة. قدرنا نجيب جهاز ألعاب لمحلي لحتى أقدر أحسن الوارد تبعي، تماماً مثل ما صار مع يسوع المسيح بعرس قانا الجليل، لما كان بدهم خمر للعرس بس ما كان عندهم، كان خلص، ويسوع عمل معجزة، فوراً أعطاهم خمر، حول المي لخمر. بالحقيقة شيء كتير بيفرح إنه ناس ما بنعرفون بيشتغلوا على مدار الساعة كرمال يفرحوا، والله يقويهم مثل ما هيك دايماً يضلوا بهالمجهود هاد، وعن جد شكراً. A história de Simon e Sandy é inspiradora. É difícil a vida na Síria e são cada vez mais aqueles que procuram abandonar o país, tentando no estrangeiro aquilo que dentro de portas lhes parece estar sempre a ser negado. Depois de uma década de guerra, nada mais resta do que um país doente, moribundo. Mas é neste país moribundo que eles querem viver. Falta-lhes quase tudo, menos o amor. Simon e Sandy são dois jovens cristãos que lutam por sobreviver numa cidade ainda marcada pelos anos terríveis da Guerra Civil. Eles são um exemplo da ajuda também da Fundação AIS à comunidade cristã da Síria.
Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A espiritualidade e a natureza apresentam-se de mãos dadas no projeto turístico que vai nascer no convento de Balsamão. O convento de Nossa Senhora de Balsamão prepara-se para renascer num projeto de turismo de natureza onde a dimensão espiritual se conjuga com o encontro das tradições e dos produtos da terra. Fica no concelho de Macedo Cavaleiros e é a casa dos padres marianos da Imaculada Conceição. Seminário e polo vocacional, este espaço quer acertar agora o passo com os desafios que os tempos colocam à própria comunidade religiosa. Nossa congregação, nesta vontade de estar ao serviço da humanidade e tendo esta casa aqui como um verdadeiro pulmão e olhando para o interior, pensámos de que forma é que podemos caminhar com a humanidade e como é que a espiritualidade e como é que a fé se pode transmitir e torná-la tangível. As origens do lugar remontam a 1211 e em 1754 Frei Casimir Witczynski veio para Portugal e colocou aqui a congregação dos padres marianos. Foi sempre, para ela, um lugar de educação e acolhimento. O projeto avança agora com 3 sinais, 3 símbolos. A luz, a água e o silêncio. E nesta sensibilidade dos sinais e dos símbolos, o próprio desenvolvimento do projeto que assenta em 5 áreas, em 5 princípios base. Na cultura, na espiritualidade, na saúde, na natureza e a ação social. Um projeto que abre ao visitante um lugar de recolhimento e encontro com o transcendente, que oferece uma dimensão espiritual e ecuménica. Uma proposta turística que quer ser mais do que um simples conjunto de investimentos. Portanto, o que se pretende aqui, mais do que um projeto hoteleiro, se quiserem, é um projeto de facto turístico integrado, ocupando não só os 150 hectares de Balsamão, mas tentando também reavivar uma série de trilhos, quer de natureza, quer espirituais, que historicamente estão ligados aqui ao monte, ok? E que nos transpõem para outros pontos de Trás-os-Montes e na ligação com o Douro, ok? E por outro lado, este conjunto de experiências para que a todo o tempo o turista e o visitante tenha um rol de coisas para fazer nessa vertente ocupacional. Daí estarmos a criar, mais do que um projeto hoteleiro, uma atração e um destino no sentido das pessoas poderem ter todo este rol de oferta integrada. Este projeto aponta para um investimento em diversas atividades de animação turística, como as caminhadas, o ciclismo, todo o terreno, a descoberta de produtos naturais e a reabilitação de um espaço termal. Para o turismo da região norte, este é um projeto central na dinamização da oferta de qualidade que se pretende para a região e que pode ser transformador. Pode transformar bastante. Por um lado, já falámos aqui na oferta hoteleira desta qualidade, mas depois temos aqui uma série de outros produtos que podemos também juntar. O termalismo, e o termalismo é uma marca forte da região. Aliás, o Portinorte é responsável por 47% da oferta termal portuguesa. Temos agora uma marca nova, que é as Termas do Portinorte de Portugal, à qual este projeto se poderá juntar. Mas depois também podíamos falar de turismo da natureza, podíamos falar de algo que está agora muito em voga, que é o turismo criativo, que é aquele que permite que as pessoas experienciem coisas que dificilmente noutros locais experienciam, desde o tosquiar uma ovelha até o pisar as uvas ou apanhar o mel. Tudo isso vai ser possível aqui em Balsamão, portanto eu acho que é um projeto muitíssimo interessante e que o Turismo Portinorte está de alma e coração com este projeto.
O convento de Balsamão a apresentar um projeto de abertura ao mundo, quando, nos últimos 25 anos, o tem feito através das suas jornadas culturais, que se assinalavam também nesta ocasião. Primeiro, de facto, este fazer memória agradecida daqueles que nos precederam, dá-nos um elan pelo testemunho que nos deixaram, enfim, para continuar. E, portanto, nós falamos sobre isso, sobre a memória destes 25 anos, das pessoas que trabalharam neste projeto e no crescendo que as jornadas foram tendo aqui para a região. E já são um marco, penso, cultural aqui na região. E depois pensámos no futuro, de facto, o futuro só a Deus pertence, diremos nós, mas fazer memória é tornar presente aquilo que se viveu e antecipar já de alguma maneira o futuro. O projeto aponta para um investimento de 17 milhões de euros, com a criação de 80 postos de trabalho diretos e mais 200 postos de trabalho indireto. Para além dos capitais próprios, espera-se a aprovação de algumas candidaturas a financiamento, de modo a poder avançar com a concretização da obra já no próximo ano. Espera-se que esta aposta dos padres marianos comece a receber visitantes no verão de 2025. Notícias que atualizamos no portal agência.eclésia.pt. De publicano a evangelista, o percurso biográfico e depois literário de São Mateus é o tema para uma formação proposta pela Faculdade de Teologia, tendo por formador o professor Padre João Lourenço, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre João, por estar connosco. E onde queremos, de alguma forma, referir-nos aos conteúdos programáticos desta formação que é proposta pela Faculdade de Teologia. Primeiro, a escolha do evangelista São Mateus prende-se com o facto de ser o evangelista do ano, não é? do ano litúrgico que se inicia agora no Advento. Boa tarde. É já um bocadinho uma tradição, umas vezes mais desenvolvida, outra menos desenvolvida, no início de cada ano litúrgico fazermos uma espécie de refreshment, uma espécie de retomar, de atualização em ordem a convidar, enfim, os crentes e as comunidades, os agentes pastorais, os formadores, a ter um conhecimento mais próximo, a ter instrumentos mais próximos que lhes permitam depois acompanhar a sequência dos textos evangélicos ao longo do ano. O próximo ano litúrgico traz até nós exatamente os textos de São Mateus. E por isso este curso insere-se um bocadinho nessa tradição já existente, aqui porventura com mais ênfase, porque me parece a mim, isto agora já estou num campo um bocadinho pessoal, que não é subjetivo, mas é pessoal, ou seja, face aos indícios, aos elementos, às características deste Evangelho, permite-me, esta é a minha opinião, concluir que Mateus é provavelmente aquele evangelista que, sem deixar de ser um evangelista ou um teólogo, é aquele que nos oferece um mundo mais abrangente, mais contextual, mais próximo da realidade que Jesus viveu. Daí criar um plano, uma plataforma fantástica para nós podermos acompanhar o próprio itinerário da vida pública de Jesus. O próprio título desta formação, de publicano a evangelista, traduz... o próprio título foi escolhido exatamente para isso. Vamos ver, Mateus tem 3 elementos fundamentais que o diferenciam. Mateus, o evangelista e principalmente o Evangelho. 3 elementos fundamentais que o diferenciam de qualquer outro dos evangelhos. Primeiro, é um personagem, ele viveu isso, de alguém que o próprio mundo judaico tinha marginalizado. Isto é um elemento importante para destacar a novidade e a capacidade de inserção e de reconciliação que Jesus propõe nos seus anúncios e que Mateus destaca. Este é o primeiro elemento. Segundo, Mateus é o único evangelista, verdadeiramente falando, que não podemos pôr em causa a sua identidade judaica. Porque Lucas sabemos que não é. João, o mundo em que ele gravita é um mundo fora da realidade palestinense, e Marcos tem, mesmo que tenha uma experiência da Palestina como
companheiro de Paulo e seguidor de Pedro, o seu evangelho está muito mais contextualizado para a Igreja de Roma. Mateus não, Mateus é o mundo palestinense. E, portanto, as instituições, o pensamento, a cultura religiosa, a realidade social, a realidade política que Jesus viveu, ela vem ao de cima de forma muito direta. E não é que Mateus tenha dedicado a isso, ele não pretende fazer um relatório, mas ela está inserida na realidade que é esta. E é um texto que oferece muitos elementos da história e históricos. E é um texto que nos permite analisar a atividade de Jesus a partir de muitos elementos de caráter histórico e social. Este é o segundo elemento. O terceiro é um texto muito rico, muito inovador, porque partindo de um ponto prévio, que é muito importante, o anúncio do reino, Mateus faz um recurso constante ao Antigo Testamento, mas fala de um outro reino. Não é o reino que os judeus esperavam, messiânico, poderoso, diria mesmo opressivo, diferenciador, disjuntivo de rupturas, mas é um reino que agrega, que congrega, que reúne. E o centro desse encontro é exatamente a pessoa de Jesus. O mesmo Jesus que motivou Mateus a segui-lo. É muito bonito, já agora aproveito uma pequena nota que é referida pelo grande estudioso do Novo Testamento, e não só, do mundo bíblico, Gianfranco Ravasi, que, falando da vocação de Mateus, diz que é o olhar trocado entre Mateus e Jesus nos arredores de Cafarnaum, onde Mateus exerceria a sua profissão de publicano, que levou Mateus a deixar a sua profissão para seguir Jesus. E esse olhar está muito bem expresso num quadro de Caravaggio, em que exatamente é o olhar que é chamada vocação de Jesus. Por exemplo, para ilustrar um bocadinho este nosso encontro aqui, se poderá até recorrer a esse quadro, porque é um quadro marcante. E é um bocadinho neste contexto que nós localizamos, em face àquilo que também já disse anteriormente, a vocação de Mateus na proximidade de Cafarnaum, o que é de uma grande riqueza, porque Cafarnaum era na época não apenas um vilório de pescadores, mas era um centro por onde passava a estrada romana do comércio para o interior da Síria, Damasco, Palmira, Mesopotâmia, passava exatamente por ali. Toda a zona envolvente do Mar da Galileia era uma zona rica em termos agrícolas e por ali passava a estrada do comércio que da zona costeira, chamada Via Maris, cruzava para o interior. Foram encontrados, por exemplo, nas escavações de Cafarnaum, muitos elementos abonatórios desta centralidade. E, portanto, haveria aí à entrada, à passagem dessa zona, postos de controle alfandegário, onde se pagavam os respectivos impostos. Era disto que o Império Romano vivia. O Império precisava de pagar às regiões, que eram numerosas e que eram bem pagas. E, portanto, como é que o fazia? Adscrevia os impostos de determinadas zonas a grupos ou a pessoas que cobravam os impostos, eles garantiam as condições de segurança e depois esses impostos eram entregues aos administradores, fossem locais, fossem imperiais, etc. Isto variou muito. Uma das coisas importantes a estudar aqui é qual é o âmbito do publicano Mateus. E, sem dúvida nenhuma, que são já tópicos deste curso. Sim, são já tópicos muito importantes que eu destacarei. Primeiro, desde o conhecimento do ambiente, com destaque para esta característica, porque Mateus, além de ser o evangelista judeu por excelência, palestinense por excelência, tem uma experiência que vai para além do pequeno espaço religioso de Jerusalém. Uma coisa é o judaísmo que se vive em Jerusalém, todo pautado, todo normalizado, todo torádico, podíamos assim dizer, todo marcado pela Torá, e outra coisa é o judaísmo das zonas comerciais, das metrópoles abertas, onde os judeus que aí vivem e aí comercializam têm de fazer pela vida.
Mateus tem esse conhecimento. E serão um conjunto de sessões onde esses conteúdos vão ser apresentados já a partir do dia 23. A primeira aula será no dia 23 de novembro, será à quarta-feira à tarde, 6h30, portanto 23, 30, e depois 7 e 14 de dezembro. Com uma conferência pública ligada um bocadinho ao Evangelho da Infância de Mateus, que é um texto, os 2 primeiros capítulos característicos, que eu intitulei A Vivência Natalícia nos termos do Evangelho de Mateus, e depois retomamos em janeiro com 4, 11, 17 e 25. E, portanto, é 18 e 25. Sim. Portanto, são 8 sessões, mais ou menos de hora e meia, é provável, eu sou generoso e costumo dar aos alunos um pouco mais tempo do que a hora e meia. Mas são sessões online, não é? São sessões, em princípio, online, para permitir uma certa abrangência, porque há muitos candidatos que vêm de fora, muitas pessoas motivadas, e parece-me, enfim, que hoje este sistema empobrece no sentido que a presença, o convívio, a dimensão humana da proximidade também é boa, mas aqui permite um alargamento do público e uma disponibilidade maior. Inscrições e outras informações encontram-se na página da Faculdade de Teologia? Encontram-se na página da Faculdade de Teologia, é fácil, encontram a referência ao curso, tem lá, podem fazer tudo isto por via online. Os serviços respectivos mandam depois as indicações, mandam as indicações dos formulários, normalmente um número, enfim, uma referência bancária para as inscrições, portanto, isso será tudo garantido e pronto, e nós vamos procurar fazer na perspectiva de contribuir para um melhor conhecimento do Evangelho, um maior enriquecimento das pessoas que o frequentarem. Fica essa proposta da Faculdade de Teologia, através do Padre João Lourenço, que agradeço ter feito aqui. Obrigado eu, e bem-aja. Muito obrigado. Mais logo, poucos minutos depois da meia-noite, a Lígia Silveira traz-lhe um novo percurso de vida no programa que partilhamos consigo na Antena 1. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.